estou a chegar no fim da minha carreira, a que me foi proposta, né? E uma observação interessante é que provavelmente essa segunda carta foi a última carta de Paulo. Ele estava no cárcere, mas já era o segundo cárcere em Roma. Paulo esteve preso em Roma 2 vezes. A primeira vez foi uma prisão domiciliar. Paulo ficou preso numa casa alugada, onde ele podia receber visitas, onde ele vivia numa casa, era um cárcere privado. Só que nessa segunda aqui, já os estudiosos apontam que, por exemplo, há registros de pessoas que procurou, ele teve dificuldade para encontrar, ou seja, ele estava num sítio onde não tinha mais acesso e era meio que um calabouço mesmo. Por quê? Porque quando Paulo escreve essa carta, ele já estava à espera de ser executado. Por isso também um tom melancólico que vamos perceber nessa carta. Paulo estava já nos seus últimos dias de vida quando escreve essa carta a Timóteo. Paulo está passando bastão para a próxima geração. Timóteo era um discípulo jovem. Barnabé era igual Paulo. Ele não passou para Barnabé, ele passou o bastão para Timóteo, um jovem discípulo. Paulo está passando o seu ministério para outra geração. Então vamos lá. E depois Paulo vai escrever também a Tito. A ideia da carta ao Tito é mais ou menos quase que idêntica à carta de Timóteo, só que Timóteo é muito rica e Tito é uma carta menor. É uma carta só e é menor. Tito era um não-judeu convertido, companheiro de missões de Paulo. Tito ele era um homem elogiável, de uma postura reta, exemplar. Paulo tinha deixado na ilha de Creta para que ele conduzisse as igrejas dali. Trata dos deveres de um dirigente de igreja, ou seja, ele então escreve a Tito para orientá-lo em como ele deveria conduzir a igreja, que ele ficou responsável, né? Paulo recomenda que Tito use a autoridade que possui para o bem do povo de Deus. Recomenda também que Tito seja irrepreensível, modelo, exemplo de caráter e comportamento. Filemão. Paulo conhece um homem chamado Onésimo, que era um escravo de um homem chamado Filemão, que muito provavelmente vivia em Colosso e era um cristão convertido da igreja dos Colossenses. Ele era de Colosso, provavelmente. E Paulo, então, vai conhecer esse homem dentro da prisão, Onésimo. E Onésimo partilha para Paulo o seu drama, que ele roubou, que ele foi desonesto com o seu patrão, com o seu dono, né, que é Filemão, e que por isso ele estava ali. Só que Paulo evangeliza ele, e ele aceita Jesus. E há um novo nascimento, e Paulo testifica isso. Ele percebe de maneira tão forte que Onésimo nasce de novo, que ele escreve para Filemão, o seu dono, recomendando novamente Onésimo. Fala, olha, agora eu quero que você receba Onésimo, não mais só como um seu escravo, mas como seu irmão em Cristo, porque ele aceitou Jesus. Então, Paulo vai escrever e vai orientar algo que para aquela altura era absolutamente inédito. Era meio que como alguém, no meio da escravidão, escrever uma carta para um senhor considerar o escravo dignamente. É maravilhoso o texto, a carta de Filemão, a Filemão, esse senhor, esse dono de Onésimo, é uma carta maravilhosa, onde aparece ali princípios de que, independente da cultura que você vive, independente do contexto em que você está, se há escravidão ou não há escravidão, ou em algum outro contexto em que recrimina-se pessoas, discrimina-se pessoas por Cristo e por causa dos seus ensinamentos, da sua doutrina, eu devo tratar todos com dignidade, mesmo dentro dessa realidade, se eu não posso mudá-la, mas aqueles com quem eu trato devem ser tratados com dignidade. E Paulo chama Filemão para essa responsabilidade. Depois, nós vamos ter uma carta, e agora nós vamos começar com as cartas de que não são de Paulo. E a primeira delas é aos Hebreus, que foi escrita em 68 depois de Cristo. Essa carta, pessoal, ninguém sabe ao certo quem é o autor. Ninguém. Ninguém pode afirmar. Já tentaram dizer que pelo estilo de escrita era de Paulo, porque parece um pouco, mas aí você vai estudar a fundo, não tem. Porque Paulo tinha uma característica
assim, muito forte ao escrever, tá, pessoal? Paulo escrevia por perguntas, bem tipo filósofo. Então, ele pergunta você, aí você reflete, aí ele faz você meditar naquilo, depois ele vem com outra pergunta, e depois ele vai respondendo assim, pergunta, responde. Então, ele tem todo um estilo de escrita muito peculiar. E isso não é encontrado no livro aos Hebreus. Então, é uma carta escrita para os judeus convertidos. Autor possível, e aqui eu estou abrindo um parênteses para vocês, Apolo, tá? Alguns acreditam que o autor possível da carta aos Hebreus fosse Apolo. Um homem também muito instruído, que foi muito instruído na palavra, que surge nesse contexto de apóstolo Paulo, tá? Destinada a todos os hebreus de nascença que haviam se convertido. Motivação para não apostatarem ou virarem as costas da fé, voltando ao judaísmo, por causa da perseguição, porque os judeus tradicionais fundamentalistas perseguiam com perseguição de morte aqueles que se convertiam. Era um risco de vida mesmo. Os cristãos eram perseguidos pelos judeus por Roma. O autor cita os heróis da fé e recomenda que os leitores sejam firmes e perseverantes como ele. Depois, a primeira carta que nós vamos ter certeza quem é o autor, que não são as cartas paulíneas, é a carta de Tiago. Foi escrita pelo irmão de Jesus, né? Tiago e Judas são os irmãos de Jesus, que vão aparecer aqui. E provavelmente eles se converteram quando Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus fez com que eles entendessem que ele era Deus e não um homem comum, como eles conviveram como irmão. Então, eles se convertem, né? E Tiago vai escrever uma carta destinada a todos os cristãos do seu tempo. Era uma carta, assim como a carta aos Efésios, era uma carta circular. Mas essa carta era direcionada à igreja dos judeus fora de Jerusalém. Tiago escreve aos judeus que estavam fora de Jerusalém, ou exilados, ou viviam fora, as igrejas que estavam fora. Era uma carta circular. E quais eram os assuntos dessa carta? Tudo o que diz respeito à vida prática de um ser humano transformado por Jesus. Como eu devo viver na minha vida prática? A carta de Tiago vai nos orientar nesse aspecto. Como é que eu pego a Bíblia e coloco ela em prática? Quais são os valores? Quais são as atitudes? O que eu devo fazer que mostra que eu realmente fui transformado por Jesus? Então, vai trabalhar a questão da pobreza e riqueza, tentação, preconceito, falar, agir, orgulho, humildade, o criticar, a paciência, a oração, a fé. Então, a carta de Tiago tem essa função para a igreja como um todo. Era uma carta circular que não tinha uma igreja específica, tá bom? Depois, nós vamos ter o apóstolo Pedro, que vai escrever 2 cartas para a igreja da Ásia Menor. Pedro vai escrever a primeira e a segunda carta em 60 depois de Cristo, destinada aos cristãos diversos em 5 províncias da Ásia. Pedro diz que está na Babilônia, mas isso era uma forma de burlar a censura, a perseguição romana, né? Na verdade, ele provavelmente estava em Roma. Entretanto, acredita-se que ele assim o fez para driblar a perseguição e sofrimento por causa da fé. Pedro diz que sofrimento prova a fé. Quando sofremos, revelamos o que realmente está em nosso coração, né? É a história da reação. Ter a Cristo como exemplo, não esmurecer, Cristo suportou tudo para cumprir a sua missão. Pedro, nessas 2 cartas, vai exortar a igreja perseguida a dizer: perseverem, não esmorecem. É na perseguição que a vossa fé será provada. É aquilo que hoje também o pastor falou. Eu tenho fé ainda que minha vida não esteja assim tão boa, ainda que as coisas não estejam a acontecer como eu gostava, na fome, na fartura, com roupa, sem roupa, em todos os aspectos. E Pedro vai exortar a igreja a como lidar com o sofrimento. E nós estamos aqui a falar de um Pedro maduro, não é mais o Pedro que cortou a orelha do moço, é um Pedro diferente, né? Um Pedro já mais velho, experimentado, amadurecido. A segunda carta, destinada a todos os cristãos do seu tempo,
trata das falsas doutrinas. Os falsos mestres ensinavam doutrinas erradas e também entregavam-se em imoralidades e vícios, arrastando os outros cristãos com eles. Os falsos mestres diziam que Jesus não voltaria. Gente, pode ficar tranquilo, Jesus não vai voltar, não. Agora é só festa. Pedro explica que Jesus ainda não havia voltado pela bondade e paciência de Deus, que deseja que todos sejam salvos. Estimula os irmãos a manterem-se fiéis, terem uma vida consagrada e espera o grande dia. Então, na primeira carta, ele consola os irmãos e diz como enfrentar a perseguição. E na segunda carta, ele exorta os irmãos a ficarem atentos para os falsos ensinamentos, que eram os ensinamentos que eu estou falando para vocês, os ensinamentos agnósticos. Depois, vamos ter as 3 cartas de João. As 3 cartas de João, pessoal, tem uma particularidade em que João em nenhum momento assume a autoria delas. E isso é motivo de pano para manga, discussão teológica. Assim, quase que 99% dos teólogos assumem que era de João pelo estilo da sua escrita. Porque o Evangelho de João está aí para fazer esse paralelo, né? E o Apocalipse também. Então, as cartas de João são destinadas a João por causa do seu perfil de escrita. Nessas cartas de João, João não faz isso. Por isso que dá esse motivo de discussão. Mas o perfil da escrita, tudo leva a crer que foi João que escreveu as 3 cartas. Então, a primeira carta, escrita por João, não há identificação de destinatário, essa primeira carta, não se sabe para que igreja ele escreveu. Provavelmente foi uma carta circular também, que era geral. O tema principal é o amor por Deus e pelo próximo. Deus é o amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Exorta quanto às falsas doutrinas, que são as doutrinas agnósticas, de que Jesus não havia de tornar de fato um ser humano. Ou seja, não. Por quê? Porque o agnóstico falava assim, espiritual, corpo. Então, se Jesus era Deus e homem, vixe, aí quebrava a doutrina deles, percebe? Então, eles vão ensinar que Jesus nunca tinha sido homem de verdade, que ele era sempre Deus, o Deus espiritual o tempo todo, que nós sabemos que não é verdade. Pessoal, esse tipo de doutrina acontece ainda hoje? Nós temos que estar atentos a esse tipo de conceito? Temos. Na escola, pela mídia, em todos os veículos, há conceitos, ideologias, filosofias que descentralizam Jesus e anulam a sua obra na cruz. E muito mais, colocam Jesus apenas como um profeta, como um filósofo, um homem interessante. E a doutrina agnóstica tentou confundir e distorcer tudo isso, né? Então, João, na primeira carta, ele vai falar sobre a questão do amor. Por quê? Porque as pessoas, como acreditavam que se o espiritual está separado do mal, olha só, gente, olha tremendo que é isso. Se o espiritual está afastado, está separado do mal que é a carne, então eu não preciso ter boas obras. Eu não preciso me preocupar com o meu próximo. Eu vou fazer o que eu quiser. Se eu quiser enganar, ser desonesto, o que eu quiser eu vou fazer. Porque não está no âmbito espiritual. Então, o João vai dizer assim, se você não ama o seu irmão, deixa eu te falar, você é mentiroso. Você não crê em Deus. Está entendendo que quando a gente percebe o contexto, a carta fica muito mais forte? Quando vocês forem ler João agora, essa primeira carta de João, vocês vão perceber isso muito mais forte. É João falando para pessoas que estavam a dar ouvidos para essa doutrina. Eu não tenho que ter compromisso, nem com o outro, nem comigo. Aí João fala, alto lá. Se você recebeu a Deus, mas continua com as mesmas práticas, você é mentiroso. Você não crê em Deus, e Deus não está em você. A segunda carta de João, ele se intitula o presbítero. Como eu já disse, presbítero para aquela altura também poderia ser chamado o velho, ou seja, o ancião, o antigo, que foi o último dos apóstolos vivo, que é João. E ela é destinada à senhora eleita e seus filhos, ou seja, a Ásia, né? Porque João estava em Éfeso e ele escrevia de Éfeso para as igrejas da Ásia Menor. João era meio que o líder dessa igreja. Exorta a não ter comunhão com os falsos profetas e a ter cuidado com as falsas doutrinas. Então, a segunda carta de João é centrada principalmente nessa questão das falsas doutrinas. Mas na primeira ele vai
trazer ali os princípios de Deus que combate a falsa doutrina. Ele vai combater essa falsa doutrina com o amor, com o princípio de Deus. E mostrando, se você não age assim, significa que você não foi transformado. A terceira carta, ele vai escrever destinada a alguém. Ele vai endereçar um homem chamado Gaio, e ele vai elogiar Gaio pelo auxílio aos missionários, e repreende Diótrefes, e fala também de Demétrio. Essa terceira carta, João vai escrever a Gaio, que era um pastor de uma igreja na Ásia Menor. O que acontecia? Nós estamos aqui falando de 90, já são 90 anos. A igreja tem 90 anos. A igreja de João, na Ásia Menor, em Éfeso, enviava muitos missionários para as outras igrejas das zonas próximas, na Ásia Menor. E Gaio era um pastor de uma igreja dessas. Então, o que acontece? Normalmente, como que era feito? João escrevia uma carta para o pastor da cidade onde aqueles missionários iriam evangelizar e falava, recebe essas pessoas, acolhe essas pessoas, porque eles vão ficar aí ou eles vão passar por aí, acolhe essas pessoas. Então, João vai escrever para Gaio, pedindo auxílio para os missionários. E ele vai criticar Diótrefes, que era um judeu aristocrata, que fazia parte da igreja de Gaio, e que estava criar motim ali para impedir que aquela igreja recebesse esses missionários. Ia dizer, não, nós não vamos receber essas pessoas. Por quê? Porque, no fundo, o que estava acontecendo era um conflito de liderança. O Diótrefes, ele estava, na verdade, disputando liderança com Gaio. E, na verdade, ele estava questionando a autoridade de João. Aí é que está a questão. Ele estava implicando por questionar a autoridade de João, e era uma disputa ali de questão de posição. E por isso ele estava trabalhando para impedir que aqueles missionários fossem recebidos. Então, João vai escrever, olha, não dê ouvidos, mas receba os missionários. Porque são pessoas, Gaio, ele vai falar nessa carta, são pessoas retas, pessoas que saem daqui e não têm dinheiro no bolso, não. E não saem pregando por aí para ganhar dinheiro, não. São pessoas que vão para aí, tá tudo lá, viu, gente, isso que eu tô falando. São pessoas que vão para aí para realmente evangelizar. Esses missionários não são esses pregador itinerante que vai nas igrejas para só pegar o seu dinheiro e ir embora, não. Eles são missionários. Então, a igreja tem que patrocinar essas pessoas. Então, não dê ouvidos por Diótrefes. E aí ele vai elogiar Demétrio no final e falar, Demétrio é um homem hospitaleiro. Quando o pessoal chegou aqui em Éfeso e foi dar testemunho da passagem deles aí nessa igreja, eles falaram muito bem da hospitalidade de Demétrio. Eles foram tocados pelo amor desse homem, que os recebeu muito bem. Então, João vai falar e vai exortar ao mesmo tempo sobre essa questão, né? Que se nós somos cristãos verdadeiros, nós temos que ser hospitaleiros. Nós temos que... Como que nós vamos... João, nessa carta, ele vai falar o seguinte, como que eu demonstro o amor de Cristo em mim? De que maneira? Com amor ao próximo, com atitude ao outro. É aí que eu vou demonstrar o amor de Deus em mim. Depois, para terminar, então, pessoal, nós vamos ter a carta de... que é a carta do outro irmão de Jesus. Judas, irmão de Jesus, exorta acerca dos falsos profetas, desses que eu estou a falar. Aborda temas como orgulho, ganância, tudo isso permanecia, né? Na filosofia gnóstica, a pessoa não transformava o caráter. Então, ficava orgulhoso, ganancioso, engano, rebeldia, independência, que é a marca de Satanás, né? E que ele deixa no ser humano, que dá ouvidos a ele, né? Características que Deus abomina, né? Esclarece que a graça não é licença para pecar. Né? A carta de Judas é uma exortação nesse aspecto. Depois, o último livro, que é o livro profético, Apocalipse, escrito por João, o que escreveu o Evangelho, o que escreveu as 3 cartas, vai escrever Apocalipse. Enquanto estava numa ilha chamada Patmos, exilado, né, nos seus últimos dias de vida, Deus então revela, por isso que fala revelação. Deus revela a João as coisas que viriam a acontecer.
motiva os cristãos a permanecerem fiéis em meio às perseguições. A linguagem usada, símbolos e figuras estranhas, era uma estratégia para que os perseguidores romanos não entendessem o que se tratava. O livro pode ser dividido em 3 partes. O capítulo 1, introdução, revelação de quem é Jesus. Do 2 e 3, cartas às 7 igrejas. Capítulo da Ásia Menor, que era a igreja que João, era o líder. Capítulos 4 a 22 tratam das coisas futuras com algumas exortações. No fim, a luz vencerá as trevas, e todos os que permanecerem fiéis até o fim desfrutarão da vida eterna ao lado de Cristo. Então, o livro de Apocalipse, pessoal, é o seguinte. Tem muitos sinais e símbolos ali que nós não percebemos e não compreendemos. Por quê? Porque também é um livro que precisa ser lido contextualizado. Porque João, ele meio que escreveu uma carta para a igreja da Ásia Menor, para que os perseguidores romanos não entendessem o que ele estava a escrever. Então, a igreja da Ásia Menor entendeu o Apocalipse tranquilo, como se nós estivéssemos a ler o Evangelho de João? Entendeu? O livro de Apocalipse, para eles, era super compreensível. Tranquilo, tranquilo. Porque símbolos como 666, tudo tinha um contexto para aquela altura. Então, todos os símbolos e sinais que João escreve ali, para eles, foi compreendido. Hoje, para nós, é difícil por causa do distanciamento de 2000 anos e nós não estamos no contexto deles. Então, para entender Apocalipse, eu preciso visitar o 2000 anos atrás e perceber o contexto daquela igreja, para perceber os sinais que estão ali, que faziam todo sentido para eles. Para o contexto cristão. Para quem não era cristão, não entendia. É por isso que Apocalipse se torna um livro desafiador. E o que trata Apocalipse? Apocalipse, o assunto principal de Apocalipse, pessoal, é encorajamento. João está a escrever uma carta para uma igreja perseguida. Então, ele vai dizer assim, vocês estão a passar perseguições, ok, mas vocês têm que ter ideia de uma coisa. Nossa vida não é aqui. Jesus voltará e nos levará com ele. O seu gozo, a sua vitória não é aqui. Portanto, morrer é lucro. E Jesus voltará. Jesus vencerá todo o mal. A mensagem de Apocalipse é essa. O objetivo é esse. E aí, lá no fim, vão aparecer as revelações, porque João vai explicar, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Então, não fica triste, porque parece que o inimigo está vencendo, mas olha quem triunfará. Percebem o que João está querendo dizer para a igreja? Vocês estão vendo? Então, parece que está achando que Satanás está vencendo, mas não vai vencer não, gente. Olha aqui o destino dele. Olha o que vai acontecer lá no final dos tempos. Então, a igreja, quando leu aquela carta, falou, uau, Jesus é o Senhor. Ele é o poderoso. Nós estamos morrendo, sendo degolados, comidos por leão, sendo queimados nas praças, mas ele é o Senhor e ele vencerá. E mesmo que eu morra hoje, eu morrerei no lucro, porque eu sei que há uma Jerusalém à minha espera. Essa era a mensagem de João para a igreja. E ela respinga em nós, como toda a Bíblia respinga em nós, porque a Bíblia é viva, porque é a palavra de Deus. De que maneira? Quando eu leio Apocalipse respeitando esse contexto, percebendo isso, e aí eu vou tirar as aplicações para mim e as profecias que ainda não se cumpriram e que vão se cumprir.